Podem sentar, irmãos. Amados, abramos a palavra do Senhor nosso Deus em Romanos, capítulo 14, para darmos continuidade à exposição, irmãos, da Epístola de Paulo aos Romanos, a partir da última sessão que foi exposta no último culto. Romanos, capítulo 14. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler a partir do verso 13, irmãos. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para este é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas, por causa da comida, a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor, nos ensina a amar. Nós temos, Senhor, nos deleitado na Tua palavra e nessa porção de Romanos, Senhor, desde o capítulo 12, nos ensinando como nós amamos segundo a Tua lei. Agora, Senhor, nos ensina um pouco mais e molda, Senhor, o nosso coração. Molda-nos, Senhor, como Teu povo, como Tua igreja, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos a Romanos capítulo 14 e nós, na exposição passada, do dia do Senhor passado, nós mostramos para a igreja que Romanos 14 é a continuação da aplicação do princípio do amor. Porque você ama, você então vai ter paciência com aquele irmão que é mais fraco na fé. Desde o capítulo 12, Paulo tem aplicado a vida cristã e mostrado como ela pode ser resumida ao amor e como que o amor, então, ele deve ser vivido no contexto do evangelho daqueles que foram alcançados por Cristo. Em especial, irmãos, capítulo 14, Paulo vai tratar de um problema pastoral que havia na igreja de Roma, um conflito que existia entre os gentios que foram alcançados pelo evangelho e que entendiam a realidade da nova aliança, entendiam que aquilo que era da antiga aliança, próprio à antiga aliança, como as dietas, os dias santos e toda aquela estrutura, cessou-se em Cristo. Eles entendiam claramente isso. Mas muitos judeus que haviam sido convertidos pelo Senhor e para o Senhor, eles creram de fato em Cristo, e eles não estavam defendendo essas coisas como necessário para a vida cristã ou para a salvação, mas a consciência deles ainda fraca, porque cresceram em toda essa estrutura, estava ainda muito subserviente a essas coisas. Então você encontrava numa igreja, por exemplo, crentes que não eram judeus e que viviam a maturidade cristã, mas outros que eram judeus e estavam lá guardando, por exemplo, os dias da festa da colheita, a Páscoa e toda aquela estrutura da antiga aliança. Estava evitando comer bacon, carne de porco, lagosta, por causa das dietas da antiga aliança. Esse conflito de maturidades era uma ocasião para pecados, mas também, então, Paulo tratando-os pastoralmente vai mostrar que é, na verdade, uma ocasião para o amor. E então, irmãos, na exposição passada, nós vimos que devemos amar o nosso irmão doutrinariamente fraco
na fé, tendo paciência de sua imaturidade até que ele avance a maturidade e entendendo que vai haver aspectos da liberdade cristã que eu posso caminhar um pouco mais. Devemos acolhê-los, devemos não ser rápidos na discussão e nem rápidos no julgamento, na condenação. Nem os fortes para com os fracos, nem os fracos para com os fortes. E nós vimos também, irmãos, na exposição passada, as razões do porquê que nós devemos agir assim. Todas elas centradas em Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez por nós. Agora, irmãos, nós vamos avançar para a segunda parte do capítulo 14. Lembremos que há duas ordens principais aqui. A do verso 1, ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contenda sobre dúvidas. Então, a primeira ordem é acolha, seja paciente, não com discussão exacerbada, desnecessária, fora de tempo. Só acolha e tenha paciência com ele. Mas então vem a segunda ordem, irmãos, que é o verso 13. Assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, aí vem a segunda ordem, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. O que é que Paulo vai fazer aqui, irmãos? Ele vai tratar dessa questão de comida e de bebida alcoólica, inclusive. Veja o verso, por favor, o verso 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece. Então, Paulo vai pegar aqui, irmãos, essas questões da dieta, da alimentação e tratar sobre o amor agora em um outro aspecto. Eu não só vou ativamente ter paciência no irmão que vem fraco, até que ele venha à maturidade e amadureça, mas também eu que já atingi a maturidade, não vou até ele com uma postura que vai ser uma pedra de tropeço para ele, uma postura que vai colocá-lo em pecado. Então hoje, irmãos, nós aprenderemos que os fortes na fé devem expressar o seu amor aos fracos, evitando ocasião de tropeço para eles. Se você é forte na fé e você já atingiu uma maturidade doutrinária, saiba que sobre você há uma responsabilidade. Como forte, não colocar ocasião de tropeço para o fraco. Veja comigo novamente o verso 13, irmãos. Ele diz, verso 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Esse é o segundo mandamento, irmãos, como eu falei, e é o aspecto positivo do não julguem uns aos outros. Qual é o aspecto positivo de não julgar uns aos outros? O que é que eu vou fazer no lugar de julgar uns aos outros? Eu não só não vou julgar, como eu vou ser cuidadoso para não colocar o meu irmão em situação de pecado. Eu não só vou condenar rapidamente, eu vou segurar a condenação da imaturidade, mas eu vou ser cauteloso para não colocar o meu irmão em situação de pecado. Em outra palavra, meu querido, eu vou tolher por um tempo, na medida do possível e do necessário, a minha liberdade para amar aquele que é mais fraco na fé. Porque, queridos, eu posso muito bem aqui não julgar alguém. Eu posso muito bem assim, não, eu entendo, fulano é mais imaturo na fé, eu não vou aqui condená-lo, vou ter paciência, eu vou acolhê-lo, vou esperar as coisas amadurecerem aqui na vida dele, mas também eu não estou nem aí para a fraqueza dele no que diz respeito ao que eu faço. Ele que aprenda logo. Então, eu vou aqui esfregar na cara dele a minha maturidade para que ele possa, então, sair dessa situação. Não, irmãos. Paulo está aqui justamente, queridos, dizendo que não é esse o caminho. Eu não apenas não vou condenar, mas eu vou ser cuidadoso. Para deixar claro aqui, irmãos, que Paulo não está diminuindo o padrão da lei. Olha o que ele fala no capítulo 14. Ele diz, eu sei. É como se Paulo estivesse já respondendo à objeção dos fortes. Mas Paulo, calma, eu sei que eu estou certo no Senhor de que nenhuma coisa é em si mesma imunda. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso porque estamos concordando com o fraco na fé. O fraco na fé é um fraco, é um débil. Não é uma conformação com o erro ou com a imaturidade.
Mas é porque para ele isso é imundo. Ele conclui, a não ser para aquele que tem por imundo. Para esse é imundo. E ele vai repetir isso, irmãos, mais na frente, mais uma vez. Eu sei que não é impuro, porque o Senhor entregou todas as coisas. Mas, irmãos, é nesse tipo de situação que nós julgamos o nosso conhecimento. Vem comigo para 1 Coríntios 1:8. 1 Coríntios, capítulo 8, na verdade. Capítulo 8, versículo 1. Tratando de um problema semelhante, irmãos. Só que até com coisa mais grave aqui. Não era opinião com relação às coisas da antiga aliança, eram comidas sacrificadas a ídolos. Aí Paulo começa o capítulo que vai tratar sobre a mesma coisa. Ele diz, ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. Só que o conhecimento incha. O conhecimento ele traz orgulho, mas o amor edifica. Paulo está colocando aqui, irmãos, um mero contraste entre conhecimento e amor, de forma que eu preciso mais amar do que conhecer a verdade. Não, não é isso. Mas Paulo está dizendo que quando eu lido com o conhecimento da forma errada, sem misturar com ele o amor que é próprio do verdadeiro conhecimento, eu vou me ensoberbecer e não vou amar. E é o que ele está tratando aqui, querido. A maturidade doutrinária do crente forte será vista na maneira como ele vai lidar com a fraqueza daqueles que ainda estão no processo de maturação. Meu querido, o seu conhecimento que você tem recebido do Senhor, o quanto confessional e reformado você possa ser, vai ser visto não só, ou meramente, ou simplesmente, quando você conseguir fazer uma boa defesa da verdade, quando você conseguir se posicionar diante do adultério da verdade. Não. Mas vai ser visto especialmente quando você amar através dessa verdade. Amar através desse conhecimento. A preocupação aqui, irmãos, o tempo todo é o amor. Olha o verso 15. Mas se por causa da comida se contrista, ou seja, se entristece o teu irmão, já não andas conforme o amor. E novamente ele repete aqui, irmãos, no versículo 20. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Não destruas. Ame. A primeira coisa, então, irmãos, que nós devemos aprender aqui é isto. O nosso conhecimento é julgado como verdadeiro se, a partir dele, nós passamos a amar mais. Objetivamente, irmãos, teoricamente, cognitivamente, você pode ter um conhecimento preciso, verdadeiro nesses termos. Mas o conhecimento verdadeiro ele não é esfacelado em seus aspectos, em que eu olho só um aspecto em detrimento de outro. O conhecimento para receber a chancela e o carimbo de verdadeiro em caixa alta tem que se manifestar numa postura de amor para com o próximo. Por que hoje muitos se levantam contra uma verdade firme, bíblica e resoluta? Há várias razões. Há o pecado do coração desses que se levantam contra a verdade, há a licenciosidade no coração deles, há o apego a erros, a heresias, há muitas coisas. Mas uma delas está nisso aqui. Muitos imaturos que estão no meio daqueles que resistem ao verdadeiro conhecimento, ao conhecimento maduro, eles se opõem porque, não poucas vezes, aqueles que têm defendido esse conhecimento verdadeiro o fazem só por teoria. Mas a sua vida não foi transformada. E Paulo, então, irmãos, está nos chamando aqui justamente a isso. É agora, meu querido, forte na fé. Agora que o Senhor vai ver se esse conhecimento está produzindo frutos no seu coração. Você sabe que não há problema nenhum você comer um bom bacon. Você sabe que não há problema algum você ingerir uma bebida alcoólica sem se embriagar. Você sabe que não tem mais negócio de dias santos. É só o dia do Senhor. Mas tenha paciência com esses irmãos judeus que vieram aqui, estão crescendo ainda na fé. Quando você vai pegar esse conhecimento e vai estendê-lo ao amor. Então, irmãos, nós julguemos o nosso conhecimento por isso.
tanto mais eu conheço, mais eu vou amar. O texto está especificando esse tipo de amor, o amor que se manifesta em paciência, o amor que caminha 1, 2, 3 milhas. Mas isso deve ser aberto, irmãos, a toda manifestação de amor. Tanto mais você, homem, torna-se maduro na fé cristã, mais você tem que amar a sua esposa. Quanto mais vocês, pais, mãe, passam a ser maduros no conhecimento, mais vocês têm que amar os seus filhos. Tanto mais a nossa igreja, irmãos, cresce em pureza e em maturidade doutrinária, mais nós devemos nos amar mutuamente. É diretamente proporcional. E se isso torna-se inversamente proporcional, é porque nós estamos lidando com o conhecimento de forma errada. Ele está nos inchando, ao invés de nos levar ao amor que edifica. Paulo está nos chamando justamente a isso, irmãos. Mas eu preciso destacar aqui, queridos, para avançar na argumentação de Paulo, a base da argumentação dele no que diz respeito ao objeto discutido. O versículo 14, novamente. Eu sei e eu estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda. E ele repete isso no versículo 20. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Venha comigo para 1 Timóteo, irmãos. Eu quero que fique claro uma coisa, porque, como eu falei na introdução da exposição desse capítulo, irmãos, esse é um texto profundamente mal aplicado e mal utilizado na igreja evangélica nos nossos dias. Eu quero que fique claro que Paulo não está aqui relativizando o objeto discutido. Olha o que ele fala em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4. Vamos ler a partir do verso 1, para você ver a gravidade disso aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para com os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, senão sendo recebido com ações de graças. Irmãos, há alguma dúvida que Paulo está afirmando que, olha, a verdade é essa. O ponto é, não há nenhum alimento imundo, impuro. Olha comigo, por favor, Gálatas, capítulo 2. E note que aqui, em Timóteo, ele diz que aqueles que se levantam com leis de abstinência, eles seguem espíritos de demônios. Isso é muito sério, irmãos. Quando você, a exemplo da igreja de Roma, passa a dizer assim, não coma tal coisa em tais dias. Porque se você comer, sei lá, acho que é quaresma, né? Se você comer carne no período da quaresma ou no período que antecede a Páscoa, outra forma de judaização da igreja Nova Aliança, você peca. Paulo fala, isso é espírito de demônio. Tudo que o Senhor entregou deu para que o seu povo use com ações de graça de forma santa. Ele não restringiu o uso da bebida alcoólica, ele não restringiu o uso de comida. Não. Agora, Gálatas capítulo 2, versículo 12 e 13, ele diz, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois, ele está se referindo a Pedro, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E outros judeus também dissimulavam com ele, com Pedro, de maneira que até Barnabé se deixou levar por essa dissimulação. Paulo aqui, irmãos, está repreendendo a igreja de Gálatas e ele teve uma contenda com Pedro, porque Pedro, sendo forte na fé, sabia que a comida não era proibida, mas ficou por temor de homens se apartando dos gentios e tendo dificuldade em comer comida aqui, comida ali. E Paulo fala, Pedro, não é assim, você sabe que não é assim. Agora veja Atos capítulo 10, a declaração da parte do Senhor, irmãos. Atos 10, verso 13. Vamos ver a partir do verso 11.
E viu o céu aberto e que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum imunda. Veja, o apóstolo Pedro, ainda aqui, tinha a percepção de que não podia comer coisas imundas. E então, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E isto por 3 vezes, e o vaso tornou e recolheu-se no céu. Irmãos, então não tem de haver dúvida. Paulo não está aqui, irmãos, estabelecendo que não há um padrão de julgamento do que é maduro e do que é imaturo. Não há. Nós vamos aprofundar esse assunto depois em outra exposição. Mas não há, irmãos. Por que isso deve ser afirmado aqui, irmãos? Porque o amor não está fundamentado no relativismo, como muitos fazem uso desse texto. Como eu ilustrei na exposição passada, muitos pegam esse texto e tu faz separação de dias e de dias. Tu que defende o dia do Senhor, tu tem a tua liberdade. Eu não quero defender isso, você tem que me respeitar. Não é isso. Paulo, em momento algum aqui, irmãos, está dando uma validade para o pecado. Se você notar, o mesmo assunto sobre guardar dias sagrados da antiga aliança e restringir-se à dieta foi condenado por ele aos Gálatas. Foi repreendido Pedro diante dos outros judeus. Porque eram questões diferentes, embora o assunto seja o mesmo. Em um caso havia dissimulação, havia falsidade. Em um caso havia tentativa de impor sobre o povo de Deus para a salvação. Aqui não. Aqui é só um irmão que está precisando amadurecer na fé. Está precisando amadurecer na fé. Paulo, irmãos, não está ensinando relativismo, nem apoiando a sinceridade em detrimento da verdade. Paulo deixa claro, irmãos, isso para não confundir o crente forte, que já amadureceu nesse ponto. Por isso que ele afirma: eu sei. Crente forte, eu sei. Você não está errado, você está certo. Mas tem que dar um passo a mais, que é o amor. Para que o crente forte, então, não pense que é errado e recue na maturidade. Recue na maturidade. Queridos, isso é que é importante ser afirmado num capítulo como esse, para que entendamos que o amor não é tolerância pela tolerância. Ou, em uma palavrinha, relativismo. Cada um faz o que quer. O que importa é que seja feito com sinceridade. O que importa é o amor. Não, queridos, não é. Esse princípio, o relativismo ou a tolerância pela tolerância por si só, ele é ímpio. Ele não tem nada a ver com a palavra do nosso Deus, irmãos. Esse é o princípio que governa o mundo, que está gritando: rompamos os laços do Senhor e sacudamos para longe de nós as suas algemas, como se a lei do Senhor fosse algemas. Então, o que é que ele acolhe de coração? Cada um tem a sua verdade, cada um faz o que quer. E o amor consiste em você simplesmente respeitar um ao outro nas suas verdades. Não, irmãos. Portanto, erram aqueles que sustentam relativismos morais e doutrinários, pensando que com isso estão sendo amorosos e pacientes. Você não é amoroso e paciente quando você é relativista. Você é amoroso e paciente quando, afirmando a verdade, não abrindo mão da verdade, você sabe lidar com a fraqueza dos outros. Negociar a verdade jamais terá como resultado o amor, irmãos. Trará como resultado a apostasia, impurezas, degeneração. Os crentes que agem assim, irmãos, eles não são muito diferentes dos ímpios que não querem os padrões fixos da palavra de Deus sobre eles. Por isso, queridos, se a Escritura afirma algo de forma firme, nós afirmamos firmemente também. O desafio, irmãos, estará em, primeiro, identificarmos o que é ensinado e fazermos isso de forma humilde, com paciência e amor, mas não com relativismo. Note que é mais fácil você ser relativista e chamar isso de amor do que você ser firme e ser paciente. O que é mais fácil?
É mais fácil você ser firme e intransigente no que diz respeito à fraqueza do outro. Isso é fácil. É fácil você ser relativista e dizer, eu amo. Isso é fácil. A carne sabe fazer as duas coisas. Mas sabe o que é que só vem pelo Espírito de Deus? Quando você afirma a verdade, você não mexe o pé da verdade, mas você amadureceu a tal ponto nela que você sabe lidar com as fraquezas e os graus de impureza até que alguém venha à maturidade. Aqui há sim, irmãos, a obra do Espírito. O que eu devo fazer então, queridos? Paulo passa aqui, irmãos, toda a perícope, esclarecendo o que nós devemos fazer. E todas essas ordens estão essencialmente ligadas a uma limitação do exercício da minha liberdade se eu estou diante de irmãos fracos na fé. Eu lembro de uma situação quando eu era mais jovem, bem mais jovem, aqui em Natal, e conversando com um irmão de outra presbiteriana, não era a da presbiteriana da qual eu fazia parte, mas uma presbiteriana que na época já tinha uma fama de ser um pouco mais licenciosa em algumas posturas. E mesmo concordando com o objeto discutido, eu fiz um porém. Não, mas a gente tem que ter cuidado com a fraqueza do irmão. Tem que ter cuidado com e não fazer tal coisa que é bíblico, é lícito. E a resposta foi não. Eu não vou tolir a minha liberdade por causa da fraqueza do outro. Literalmente nesses termos. Só que o Paulo está falando justamente o contrário. Se você é forte, se você é maduro, se você conheceu, você vai estar disposto a momentaneamente, na situação necessária, tolir a sua liberdade. Quais são, irmãos, os mandamentos então que ele coloca aqui, esclarecendo esse não pôr por tropeço? Primeiro é esse aqui, verso 13. Não pôr por tropeço ou escândalo o irmão. Mas veja também o verso 21. Bom é não comer carne nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Queridos, o que é esse tropeço aqui que Paulo coloca, ou usando uma linguagem mais também comum na Bíblia, né? A pedra de tropeço. É uma ocasião, irmãos, que você coloca o outro em uma situação de julgamento, ou de ficar decepcionado e frustrado por considerar algo pecaminoso. Um exemplo aqui, dentro do contexto que Paulo está falando. Um irmão que veio do judaísmo pensa que comer carne de porco é pecado. Ele está errado. Mas então vê um irmão mais maduro comendo um bom bacon assado. Ele será tentado a julgar aquele irmão. Ele ficará assustado, achando que aquele irmão está se entregando à impiedade. O que é que acontece para ele? Ele tropeça. Ele cai em pecado. Ele condenou o outro, estando ele errado. Mas também há outra forma que de tropeço, irmãos, que está implícita no texto aqui, que é o que nós poderíamos chamar de um tipo de esmorecimento da fé, ou um coração que vai ser colocado uma dúvida mortal de consciência. Aqui, irmãos, um escândalo ele se refere a uma armadilha, ou seja, aquilo que se torna motivo de cair em pecado. Porque, queridos, o intuito desse tipo de postura na frente do irmão fraco é com que ele caia numa sedução. Ora, aquele irmão, ele pensa que é pecado comer carne de porco. Ele não foi instruído de que não é pecado. E aí, se o forte na fé não tem essa maturidade, e ele só de raiva, só de pirraça, come na frente do fraco na fé, ele coloca para o fraco na fé uma situação de pecado. O fraco na fé vai ficar confuso. Eu posso ou não posso? Aí ele vai lá constrangido, come, mas ele come pensando que é pecado. Então ele tropeça. Ele caiu em pecado na consciência dele, irmãos. Aí, em seguida, Paulo fala, verso 15, veja, ele diz, não contrista, ou seja, não entristeça o teu irmão. Isso aqui, irmãos, envolve o causar o escândalo. A tristeza, irmãos, está aqui em uma consciência afligida. Ele fica afligido, ele fica angustiado. Se sente culpado se ele faz junto ou em ver o seu irmão fazendo isso, queridos. Assim, irmãos, um crente fraco, ele se entristece quando ele viola as suas convicções doutrinárias imaturas. Então, Paulo está falando, tome cuidado para você não colocar o seu irmão em uma tristeza de consciência.
A terceira ordem, ou o terceiro esclarecimento aqui, irmãos, está no verso 15 e no verso 20. Paulo fala, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. E ainda verso 20, não destruas por causa da comida a obra de Deus. Se não ficou claro, irmãos, o quão é grave isso aqui que Paulo está falando, aí Paulo leva o nível da argumentação lá em cima. Se você não considera isso, você está destruindo a obra de Deus. Essa expressão, irmãos, ela é muito forte na Escritura Sagrada. Destruir a obra de Deus é uma coisa terrível. É ele chamando os crentes fortes à responsabilidade e à seriedade que é a ofensa daqueles que estão nesse processo de amadurecimento. Por isso que John Murray falou, isso aqui não deve ser interpretado como perdição eterna, mas sim que todo pecado tem caráter destrutivo. E o pecado dos crentes fracos, nesse ponto, é uma séria quebra da fidelidade ao Senhor. E mesmo que não seja, irmãos, a questão da condenação eterna, a experiência ela tem mostrado uma coisa aqui, irmãos, que é assustadora. O que a experiência tem mostrado? É que muitos crentes fracos na fé, que não têm fundamentação bíblica para algumas práticas, que são livres na igreja do Senhor, quando eles veem um forte na fé praticando aquilo, e eles não têm a base, veja, eles não têm a base, e vê o crente forte que tem a base fazendo, então ele, sem essa base madura, ele se lança naquela prática. Só que ele não tem a base. Aí o que acontece? Ele, não é pecado não, mas ele não criou uma convicção de que não é pecado por causa da Bíblia. Ele simplesmente viu o outro forte fazendo, e o que é que ele faz? Ele se lança na mesma prática. E daqui a pouco, porque ele não tem maturidade e fundamentação bíblica, ele cai em um tipo de apostasia moral. Não poucos irmãos crentes que eram fracos e se deparam com a postura imatura dos fortes, se lançam nas práticas dos fortes, sem o fundamento dos fortes, e daqui a pouco eles estão caminhando em pecados. Porque não passaram pelo processo de maturação, irmãos. O quarto ponto aqui que Paulo fala, o quarto argumento, não seja, pois, blasfemado o vosso bem. O que significa isso, irmãos? O bem aqui que Paulo está falando é a liberdade de consciência. Entenda que liberdade de consciência aqui não é você fazer coisas que não tem definição pela lei. É a liberdade da maturidade de você poder lidar com as coisas que a palavra de Deus diz. Não é pecado comer bacon. Não é pecado beber vinho. Isso é uma bênção. É um bem que Deus nos deu. Mas, quando nós não atentamos para o uso da liberdade da forma certa, irmãos, isso vai causar uma blasfêmia, é a linguagem que Paulo usa aqui. As pessoas vão falar mal daquilo que Deus deu como bênção. As pessoas vão passar a condenar aquilo que Deus não condenou. Você faz ser blasfemado o bem, irmãos. Se não atentarmos para esse cuidado com o uso de nossa liberdade em relação ao crente fraco, aquilo que é bom, a nossa liberdade madura, será desprezada, criticada e ridicularizada. E o que é sagrado será tornado profano, simplesmente porque os fortes na fé não foram sábios na maneira de viver aquilo. Por isso Calvino falou, irmãos, nós vamos fazer, Paulo está dizendo aqui, que nós incorreremos negligentemente em escândalos pelo mau uso da nossa liberdade. E isso aqui, irmãos, não é só com os crentes fracos na fé, mas até mesmo, irmãos, com os não cristãos, com os ímpios, que não conhecem o Evangelho. Então, Paulo, irmãos, fala no versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ao invés de ficar se preocupando com coisas que são tão pequenas, tão desprezíveis, e você que é forte se agarrar a isso para exercer na frente dos outros, não. Siga aquilo que é para a paz. Então, se for necessário para a edificação do seu irmão, até ele chegar à maturidade, sacrifique momentaneamente a sua liberdade em favor do seu irmão, para que ele não tropece, para que ele seja edificado, para que ele caminhe em paz. Os mais fortes devem ceder para os mais fracos. Então, Paulo traz o último argumento. Tens tu fé?
tenha em ti mesmo diante de Deus. Versículo 22. O que significa isso? Mais uma vez, Paulo está dizendo assim, cada um tem a fé do jeito que quer. É isso? Não. A linguagem de Paulo aqui, irmãos, é aquilo que pode ser publicizado e feito na frente de todos e aquilo que você pode ter paciência e se tolher pelo bem do fraco. Aqui, irmãos, poderia vir a objeção dos fortes na fé. Mas, Paulo, isso não é justo, Paulo. Quem deve crescer é ele. Quem é o imaturo é ele. Ele é que está errado. Aí eu vou perder a minha liberdade que Cristo me deu por causa da imaturidade dele. Sim, Paulo está dizendo, ele deve crescer. Sim, ele está errado. Mas, novamente, a questão não é essa. Visto que as questões que foram ilustradas aqui, irmãos, são periféricas e de pouca relevância na vida cristã, vale a pena você se abster na frente dos fracos na fé para que ele não possa tropeçar até amadurecer. Por isso, mais uma vez, irmão, John Murray falou, eles possuem esta convicção, os crentes fortes possuem essa convicção na presença de Deus e não devem abandoná-la. Todavia, eles não devem praticá-la, tendo em vista a destruição do outro. Calvino, da mesma forma, irmãos, comentou, aqueles que não sabem como governar a si próprios no uso dela, da liberdade, estão fazendo uma falsa ostentação da liberdade. Portanto, Paulo diz, já que nosso conhecimento da liberdade tem uma origem na fé, ela particularmente olha para Deus. Aqueles, pois, que possuem uma certeza desse gênero, devem viver felizes com a paz de consciência diante de Deus. Não é necessário que provoquem e provem aos olhos dos homens que a possuem. Segue-se, pois, que se ofendermos os nossos irmãos fracos, comendo carne, tal procedimento revela um capricho maldoso de nossa parte, visto que não somos compelidos por outra forte razão para fazer isso. Queridos, antes de avançarmos a mais um ponto aqui final do texto, que é a razão que Paulo apresenta, toda essa argumentação, longa argumentação de Paulo, é para nos levar a um ponto, irmãos. Primeiro, queridos, nós devemos ser cuidadosos no exercício da nossa liberdade. Um ponto muito claro, muito comum, uma aplicação aqui muito objetiva. Por exemplo, a nossa igreja é madura no que diz respeito à bebida alcoólica. Nós até celebramos ocasiões dessa forma. Mas há uma diferença em fazer isso no meio de crentes maduros e querer esfregar, por assim dizer, na cara daqueles que não são maduros isso. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Cuidado, por exemplo, em evitarmos postagens e publicização que envolvem esse tipo de coisa. Devemos, irmãos, ter cuidado para não fazer pirraça na frente dos outros só para provar que eu sou maduro e que ele está errado. Eu, por exemplo, na adolescência, bem na adolescência, ali por volta dos 15 anos, 14 anos, eu tinha um amigo que era da Assembleia de Deus, e era aquelas assembleias que você não pode usar nem bermuda, é só calça. E ele me convidou para um culto nessa igreja. Aí olha o nível da maturidade do rapaz. Eu só de raiva fui de bermuda. Cheguei lá, fui abordado para saber se eu era crente, se eu não era crente. Aí meu amigo falou assim, não, ele é crente. Aí o cara olhou assim, não, esse rapaz não é crente não. Veja, eu não fui para um culto público, foi uma ocasião, uma reunião deles, né? Mas é pecado usar bermuda meramente? Não. Mas aqueles irmãos pensavam que era pecado. Para que eu, nesse ápice de maturidade, fui lá esfregar na cara deles que eu vou de bermuda? Eu sei que não é pecado, mas por amor a eles eu deveria ter ido de calça. Aqui é exemplo, irmãos, para mostrar assim, nós não precisamos ficar mostrando para os outros nesses pontos. Se for necessário abrir mão do exercício de sua liberdade momentaneamente, nós devemos fazer, irmãos. Você deve fazer. Agora eu quero deixar claro aqui, irmãos, mais uma vez, que isso não pode ser aplicado àquilo que é a lei do Senhor inegociável. Paulo está tratando de coisas aqui que você pode ter paciência. E eu compartilhei com alguns irmãos essas 2 semanas a dificuldade que é expor esse texto. Porque esse texto, ele, embora claro na sua interpretação, ele possui uma linha tênue na aplicação. Se você for para um lado, você resvala o pé. Se você for para outro, você resvala o pé.
A própria maneira como a igreja evangélica, e muitos têm lidado com esse texto, prova isso. Então eu não posso dizer assim, como eu ouvi certa vez o pastor Paulo Brasil, tratando esse texto aqui, citando um conhecido pregador norte-americano que faleceu recentemente, Tim Keller, que diz, olhe, no culto tem alguém que gosta de um gênero musical, tem quem goste de ouvir, de cantar os salmos, tem quem goste de cantar outros grupos musicais. É liberdade cristã. Você não pode ficar definindo. Não. A Bíblia definiu o que deve ser feito e o culto é uma questão que é inegociável. Um conselho pode ter paciência com o irmão que está chegando na igreja, no que diz respeito ao convencimento, à argumentação. O pastor tem de ter na instrução, mas à medida do possível, a igreja tem de avançar. E quando avança, ela tem que manter-se firme nesse ponto. Ou a questão do dia do Senhor, ou a questão de pontos de fé, a questão da subscrição confessional para os oficiais. Então, irmãos, é entender que naquilo que pode haver paciência, eu vou exercer paciência. E esses os dois últimos argumentos de fundamentação de Paulo, irmãos. Verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando, irmãos, esses assuntos de comida e bebida tornam-se a preocupação fundamental ao ponto de eu desprezar um irmão em Cristo, eu já perdi o prumo do que é o reino de Deus. Eu já perdi o prumo do que é o reino de Deus. O reino de Deus consiste em coisas espirituais. Portanto, somos obrigados, se necessário, a nos abstermos de carne, de coisas indiferentes, se o reino de Deus estiver em perigo na vida de alguém. E o último argumento, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Então Paulo coloca o último argumento. O exercício da sua liberdade absoluta, independente do fraco, vai agradar você, mas não vai agradar a Cristo. Não vai agradar a Deus. Se você serve a Cristo, tolhindo a sua liberdade nessas coisas periféricas, você vai agradar a Deus e vai ser aceito pelos homens. E aqui não é ser aceito de forma carnal, o desejo de aceitação, mas é você entender que os homens vão caminhar em paz. E quão mais saudável, irmãos, é você servir um outro crente fraco na fé dessa forma, enquanto você o ajuda à maturidade, enquanto você conversa com ele, enquanto você expõe a doutrina com humildade, amor e paciência. É fácil, irmãos, nós termos o conhecimento correto. Aqueles que creem na palavra e que governam e colocam a sua fé fundamentados na palavra, basta abrir a Escritura, fazer uma boa exegese, uma boa argumentação, que um crente é convencido. É fácil. E é claro que eu estou comparando aqui, irmãos, o fácil, não nos esqueçamos nunca que é necessária a obra do Espírito Santo. Mas, em contraste com o conhecer a verdade, teoricamente, e nós aplicarmos ela em amor, há um abismo muito grande, que também é só o Espírito Santo que nos faz transpor. Mas precisamos ter claramente isso em mente, irmãos. O mero conhecer, se não frutificar em amor, e nesse ponto de aplicação aqui de Paulo, em uma paciência, em um tolhimento da linha de liberdade, esse meu conhecimento não glorifica a Deus. Conheçamos o que é certo, saibamos o que o Senhor nos dá como liberdade, exerçamos isso, mas quando nós estivermos em relação a um crente fraco, tenhamos paciência e avancemos até que ele avance a maturidade. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o nosso coração, sendo carnal, ele vai fazer aquilo que lhe agrada. O nosso coração, Senhor, com o pecado que ainda habita em nós, ele vai, Senhor, nos inclinar para aquilo que é contrário à tua palavra, Senhor. Mas o teu Espírito habita em nós e nos transforma dia após dia por ela. Então, Senhor, nos faz amar. Nos dá sabedoria, Senhor, no exercício da liberdade, para que nós não sejamos relativistas a fim de aplicar essa verdade, Senhor, mas também, Senhor, que não sejamos insensíveis, desprezando essa verdade. Faz-nos amar da forma como o Senhor quer que amemos, Senhor, segundo a porção dessa lei.
acolhendo o fraco, até que ele chegue à maturidade, tolhendo, Senhor, a nossa liberdade para que não sejamos pé de tropeço ao outro, até que possamos, Senhor, juntos crescer e chegarmos à estatura de Cristo, como o Senhor nos diz em Efésios 4. Nós oramos juntos em nome de Jesus. Amém.